Eu passo a palavra para o Juscelio. Ah, antes eu me apresento também, desculpa, eu sou a Aline, cigana, romi, brasileira de Goiânia, e eu sou consultora também na seção de indígenas e minorias de Genebra, e eu trabalho junto com o Claude Kahn. Eu passo a palavra para o Juscelio. Eu sou Juscelio Dantas, sou cigano da etnia Calon, sou professor aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Bem-vindo. Ana Clara. Olá, sou estudante de doutorado na Universidade Carlos, em Praga. Estou trabalhando com marketing Fota no projeto Atlântico Comani na Academia de Ciências Tcheca. Obrigada, bem-vinda. Martim Fota. Sim, o meu nome é Martin Fota, eu sou antropólogo e a minha base é no Instituto da Etnologia na Academia Tcheca das Ciências. Bem-vindo, Martim. Lui Nayá, prazer te ver. Você está com o microfone apagado. A gente não te escuta. Pronto, a louca para Agora... variar. Sou Inayá, sou cigana Romi, sou ativista cigana, trabalho mais especificamente aqui no estado de São Paulo com os acampamentos, né? Os chamados ranchos, no que se refere à questão de ação humanitária, né? Muito mais. Basicamente, em termos de formação, eu sou formada na área de psicologia, com especialização a nível de lato sensu e violência doméstica, violência social e violência de gênero, tá? É isso. Obrigada por estar aqui presente com a gente. Passo a palavra para o Matias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Matías Domínguez, antropólogo de la Universidad de Buenos Aires. No soy gitano. Principalmente mi trabajo relacionado con estudios romaníes es en Buenos Aires. Gracias. Gracias, Matias. Brigitte, um prazer te ver novamente. Tudo meu, Aline. Boa tarde a todos os colegas queridos. Meu nome é Brigitte e eu estudo o cigano já há alguns anos, principalmente questões ligadas à imigração, identidade de ROMs para o Brasil. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é o nosso. Roy, passo a palavra para você. Não estamos te escutando. Não. Também não. Não. Tá. Eu vou passar para a próxima pessoa e depois a gente volta para você, pode ser? Ok, perfeito. Rodrigo Teixeira. Olá, satisfação rever vários amigos aí das travessias. Minha formação é História e Geografia, sou professor na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, por estar aqui com a gente novamente e por estar participando desse projeto. Agora eu passo a palavra para a Gabriela. Gabi, você está aí? Então vamos para a Edusa. Eu acho que a Edusa escreveu falando que ela... ela está sem áudio. A Edusa falou... a Gabriela está sem áudio. Sou Gabriela de Goiânia, mulher negra, professora de jornalismo da Universidade Federal de Goiás,
doutora em comunicação e trabalha com povos ciganos desde 2015. Ela está sem microfone. A Edusa, ela defendeu a dissertação em antropologia social, ela é de Alagoas, e a pesquisa dela foi com Calon de Penedo, Alagoas. Eu acredito que ela também está sem microfone. Agora eu passo a palavra para Cláudia Nunes. Olá, boa tarde outra vez. Eu sou Cláudia Nunes, sou bióloga, etnobióloga, servidora pública federal, sou Calim, da tradição de criadores de animais do Baixo São Francisco. Eu sou uma servidora pública, professora, lotada no Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe, e no momento eu estou cedida para o Ministério da Igualdade Racial, estou num cargo de chefe de divisão da Coordenação de Políticas Públicas para Ciganos, na Secretaria de Políticas Públicas para Quilombolas, Povos de Terreiro, Matriz Africana e Ciganos. Bem-vinda, Cláudia. Eu passo a palavra para Beatriz Jiménez. Aquí estoy. Perfecto. Lamentablemente no sé por qué dice que la cámara no puede prender, así que bueno, es sin cámara. No sé si ustedes me ven, Okay. ¿no? Bueno. No te vemos, pero te escuchamos perfecto. Bueno, yo soy gitana Caló, nací en la provincia de San Juan, pero vivo en la provincia de Córdoba desde el año 93, Argentina. Soy licenciada en Ciencias Políticas y trabajo en el gobierno de la provincia de Córdoba. Soy creadora del programa para la visibilización y lucha contra la discriminación del pueblo rom gitano desde el año 2013, y en la gestión que comenzó a finales de 2019 fue desconocido absolutamente el programa. Así que, bueno, sigo perteneciendo a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, pero prácticamente invisibilizados, totalmente discriminados, por supuesto. Okay. Sí. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotros. Y ahora paso la palabra a Voria Stefanovsky. Hola, hola Lini, hola a todos, Hola. todas. Estoy aquí en mi nombre y también en nombre de la Elisa, de prima Elisa, que no puede venir y me pidió para estar aquí representando a Elisa Costa del MSK, que siempre estamos trabajando juntas. Soy Voria Stefanovsky, en Brasil específicamente. Me conocieron primero por el nombre de Paula, porque yo siempre tengo que contar eso, no es que los gitanos tengamos todos varios nombres, pero yo sufrí un acto racista a los 10 años de edad y me llevaba a la policía porque supuestamente era una niña robada por los gitanos del circo, que yo era circense, y en eso yo no tenía documentos. Terminaron que sacaron mi nombre porque no era muy cristiano y me quedé con el nombre también de Paula, y así que mi tesis doctoral yo pude poner los dos nombres. La UNB aceptó, la Universidad de Brasilia. En aquel momento fue un momento muy bueno de mi vida, porque por un lado estaba muy orgullosa de poder utilizar mi nombre de nuevo en la academia, y también de que me consideraron la primera gitana con doctorado en América Latina, pero por otro lado era una gran tristeza porque yo no quería que fuera la primera en pleno 2015, quería que fuera más gente, había las dos cosas, ¿no? Hoy, como dije, soy doctora en literatura, trabajé con la literatura romaní, escribo poesías, estoy ahora escribiendo una novela, mis poesías están por salir por el Instituto de Cultura Gitana de España, y soy directora del Observatorio de Mujeres Romaní Gitanas, que ahora se hizo hace un tiempo ya internacional, porque hay un diálogo que hacemos con Brasil, con Argentina y con España, ¿no? Entonces, realizando congresos de mujeres, trabajando no solo lo local en Argentina, en Brasil, pero trabajando la cuestión de ser nación transnacional, de que una mujer pueda ayudar a la otra, dar ánimo a las que están empezando, a esa cosa realmente de una Pei Li Pen. Es esa mi historia,
y estoy feliz de estar aquí. También soy vicedirectora del Observatorio Gitano, junto con mi esposo Jorge Nelich, eso en el ámbito de Argentina. Y Elisa Costa, que no vino, mandó un beso, un abrazo a todos. Ella es maravillosa, está ahora muy ocupada en ese momento también por la causa. Está directora de la MSIC, Asociación Internacional Mayri Saracalí, que todos ya deben conocer porque actúa muchísimo en Brasil. Y bueno, no tengo palabras para decir la cantidad de cosas que hace Elisa y de lo tanto que está en el activismo por nuestro pueblo. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, Gloria. Es un placer verte por aquí y compartir este espacio con muchos otros que nosotras compartimos también. O no Gracias. verme, ¿no? Porque perdón que no pude No poner pasa el video, nada. ¿eh? Está Porque yo estoy con perfeito. poca carga, desculpa. Sim, não passa nada. Bueno, agora eu passo a palavra para Laodiceia, eu acho que ainda não se apresentou, certo? Passo a palavra para Laodiceia. Olá, boa tarde. Eu sou Laodiceia, sou pesquisadora não cigana, sou professora da rede pública aqui de Jacobina, na Bahia, do CETEP do Piemonte da Diamantina 2. Sou membro do grupo de estudos Cultura e Identidade de Ciganos, vinculados aqui ao NEB, Departamento de Ciências Humanas. E em parceria aqui com a comunidade cigana, na figura do professor Adelino Dourado, com a universidade, nós somos responsáveis, né, pelo pioneirismo na política de cotas para ciganos no Brasil. E é um prazer estarmos aqui, né, estar aqui com vocês e aprender um pouquinho mais a respeito dessa proposta tão importante. Obrigada. Obrigada a você, Laodiceia. Agora eu passo a palavra para a Desirê. Desirê, você está aí? Tá, então eu passo a palavra para Anne Ostendorf. Anna, would like to present you. Ok, então, o Roy, ele escreveu que ele está sem microfone. Ele é cigano, calão de tradição circense, jornalista e multiartista. Mestrando em estudos interdisciplinares sobre a Universidade UFBA, onde pesquisa a relação dos povos ciganos no ensino superior. Membro do grupo de pesquisa Observatório da Vida Estudantil e do coletivo Ciganagens. A Desirê, ela também falou que tá, mas ela não está conseguindo falar. Ela está escrevendo e ela vai se apresentar aqui. Enquanto ela... Aí eu passo a palavra para o Marcos Stojanski. Eu vejo ele no chat, mas não... Marcos, você está por aí? Eu acho que ele estava conectado e... ele saiu. Ele deve ter tido algum problema de conexão. Alguma outra pessoa não se apresentou? Lorival. Desculpa, Lorival. Por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Lorival Andrade, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Caicó. Pesquiso os ciganos desde 2004, não sou cigano. Na verdade, pesquiso espaços de memória, sobretudo no que nós chamamos de milagreiros, não é? Eu cataloguei já 14 milagreiros ciganos no Brasil. E a minha tese, justamente, de doutoramento foi sobre uma dessas ciganas, a Sebinca Cristo, que está sepultada no cemitério Cruz das Almas, em Lages, Santa Catarina. A minha tese foi justamente sobre ela. E, a partir dela, eu comecei a levantar espaços em que ciganos foram enterrados ou mortos e hoje são locais de sacralidade, não só para ciganos, mas para qualquer grupo social, não é? Então, eu faço esse levantamento desde 2004. É isso. Obrigado e estou adorando tudo. Que bacana. Bom saber da sua pesquisa. Super interessante. Obrigada. Eu passo a palavra para o Marcos Stojanski, que acabou de voltar para o chat. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos, todas.
eu já conheço quase todos que estão aqui na reunião. Sou Marcos Stojanski, sou pesquisador no LEER USP, tem, enfim, uma pesquisa de doutorado que é de 2012 sobre os movimentos transnacionais ciganos, depois tem um pós-doutorado, espaços de identitários ciganos, enfim, continuo trabalhando com temas relacionados. Meu pai também é cigano, então, enfim, é um prazer rever todos vocês. Prazer é o nosso, Marcos. Obrigada pela presença. A Desirê, ela escreveu que ela é professora da Educação Básica da Rede Pública do Rio de Janeiro, Cigana Calim. Ela é formada em Pedagogia e Filosofia pelo UFRJ e também faz parte do coletivo Ciganagens. Falta mais alguém? Todos já se apresentaram ou falta alguém mais? Eu acho que todos já se apresentaram. Eu vou fazer, então, uma apresentação do mapa, eu vou falar lentamente português, e se eu começar a correr, por favor, Beatriz, levanta a mão e fala, Aline, por favor, stop, ou o Matias também. Em 2015... em 2015, a relatora de minorias Rita Isaac, ela fez um relatório sobre a situação dos povos romanis no mundo, e depois ela fez um outro relatório que saiu em 2016 sobre a questão da situação dos povos romanis nas Américas, né? Então, a partir desse relatório que mostrou a situação das comunidades romanis, ciganas, a gente começou a trabalhar com essa questão nas Américas, e também a gente detectou quais são os principais pontos a serem trabalhados no mundo, né? Então, esse foi basicamente o pontapé inicial, pensando a nível global, mas também o Alto Comissariado das Nações Unidas, que é a agência que a gente trabalha, ela também já desenvolveu vários projetos relacionados aos povos ciganos na Europa. O trabalho nas Américas é um trabalho recente, se a gente pensar em relação ao trabalho que foi desenvolvido na Europa. Então, a partir do ano passado, a gente começou a trabalhar com a questão da memorialização. Então, a gente realizou um congresso em setembro de 2022, em Genebra, que foi justamente sobre essa questão. A gente se reuniu, a gente fez o projeto junto com a rede Chatipem. A rede Chatipem é uma rede de pesquisadores ciganos e não ciganos, e também ativistas europeus que trabalha com a justiça de transição. Então, a gente fez esse evento e, pela primeira vez, a gente também levou a questão das Américas para essa discussão. O que é a justiça de transição? A gente trabalha. A justiça de transição é quando a gente tem episódios violentos, né, que podem ser recentes ou podem ser antigos, por exemplo, a ditadura militar no Brasil ou a escravidão também no Brasil. Então, quando a gente tem esses episódios, a justiça de transição diz que é necessário primeiro criar a Comissão da Verdade para descobrir, para saber a verdade sobre os fatos. Depois, o Estado deve pedir desculpa, deve reconhecer, e depois ele deve criar políticas públicas de reparação e garantias de que isso não aconteça mais, de que isso não volte a acontecer. E nesse processo de justiça de transição, a gente tem a memorialização. A memorialização é justamente trabalhar essa parte também subjetiva da questão, é trabalhar como, por exemplo, aqui na nossa perspectiva, como os ciganos são vistos, os estereótipos, os estigmas, como incluir a história do povo cigano também na história nacional, como resgatar essa história também de violência para a gente poder pedir justiça. Então, a memorialização, ela seria isso, ela entraria nessa parte.
E ela é um pilar, que é o 5º pilar da justiça transicional, que ela é transversal a todos, porque a memorialização ela começa desde o princípio, que tem a ver com a parte de investigação, pesquisas e levantamento de dados, e levantamento de informação também. Então, por isso que a memorialização também é uma coisa mais tradicional, ela também tem a ver com o reconhecimento das nossas datas comemorativas, né? Que seria o 8 de abril internacional, o Dia Internacional do Povo Cigano, no Brasil é dia 24 de maio, o 2 de agosto, que é o Dia do Holocausto, 5 de novembro, que é o Dia da Língua Romani também, Calon, Ludari, etc. Então, a ideia é ter esses reconhecimentos e, junto com esses reconhecimentos, a ideia é que não sejam só datas festivas, mas também que sejam datas de reivindicação, de política, de diálogo e etc. Então, tudo isso engloba a memorialização. Internacionalmente, se a gente pensar em leis, em tratados e etc., nós temos vários documentos que falam sobre memorialização. O relator de Justiça Transicional da ONU, ele lançou um informe em 2020 que justamente ele fala sobre a memorialização, como funciona, a importância da memorialização. A Comissão de Direitos Humanos também, ela tem um documento que fala sobre políticas públicas, a importância de políticas públicas para a memória nas Américas e como o Estado ele deve lidar com essa questão da memória e como o Estado tem a responsabilidade de garantir que todos os povos tenham e possam praticar e possam manter essa memória de uma forma livre, de uma forma identitária e de uma forma... Enfim, isso. Então, esse é o precedente, é tudo que a gente fez e de onde surgiu essa ideia de construir o mapa da memória. Agora, com relação ao... e falta um precedente também. Na Argentina, a gente teve um seminário ano passado que era como construir um fundo documental, um arquivo documental antirracista. Foi bem interessante, a gente convidou o Estado argentino para participar. Eles estiveram de acordo que eles vão construir um arquivo documental na Argentina de violações de direitos humanos relacionados aos povos ciganos, e esse arquivo ele pode se ampliar também. A gente está trabalhando ainda nessa ideia, agora está um pouco estacionado. Eu falo isso porque todo o processo é lento. Agora começou a campanha aqui na Argentina de eleições, então o processo fica mais lento, todavia, mas a ideia é seguir adiante. Inclusive, na Argentina, eles também vão propor 2 projetos de lei agora, que um é para oficializar o 8 de abril e o outro é para oficializar o 2 de agosto. Então, é importante manter esse diálogo com os estados, para que os estados eles proponham tudo isso. E a outra questão também que está relacionada ao mapa das memórias, é que o mapa da memória Romani, é que o ano que vem vai ser o 80º aniversário do 2 de agosto. Então, vão ter várias comemorações. Então, a gente aproveita também o mapa para divulgar essa data, que essa data não é muito divulgada nas Américas, no geral. Inclusive, ela só é oficializada nos Estados Unidos, foi oficializada o ano passado. E no Canadá, ela é mais ou menos oficializada, ela é indiretamente oficializada, é basicamente isso. Então, mas o Canadá também, ele já empreendeu algumas comemorações. Então, a ideia é divulgar essa data, é divulgar também o Holocausto Cigano, porque ele é pouco conhecido comparado aos outros, né? Então, com esse mapa e com todas essas atividades, a nossa ideia é que a gente divulgue e que a gente incentive os estados a oficializar essa data. Agora vamos para o mapa. O mapa, ele surgiu quando a gente teve a ideia de preparar o
o evento que a gente teve em Costa Rica, em maio desse ano. Então, o evento foi sobre memorialização nas Américas. Muitos de vocês participaram, o Juscelio participou, o Rodrigo participou, várias outras pessoas. E no segundo dia a gente fez uma oficina que foi sobre a memorialização, que cada um tinha 2 minutos para defender um ponto de memória. Foi muito interessante essa oficina em vários sentidos. E para mim também, como pessoa cigana, foi muito interessante, porque quando eu ia convidando as pessoas para participar, a gente nunca sabe se vai dar certo ou não, então foi um experimento, de fato, a oficina. Então, as pessoas elas iam me contando histórias, que todas as histórias são muito emocionantes, então tem uma parte afetiva muito importante. E quando a gente fez essa oficina, a gente percebeu muito isso, que as pessoas iam contando histórias e as outras elas iam agregando mais histórias, iam lembrando de outras coisas e etc. Então, a ideia é trabalhar com isso e a ideia é valorizar também essas histórias e essas memórias, né? A ideia do mapa é como ele funciona. A ideia é que as pessoas elas possam fazer uma proposta de pontos de memória. Uma pessoa pode fazer mais de uma proposta. Então, para isso, ela precisa preencher o formulário do Outlook, que está online, que eu passei o link para vocês também. Então, a pessoa ela envia a proposta, que vai ser até dia 31 de agosto, e a ideia é que esse mapa ele seja interativo, ele não seja um mapa fixo, publicado em um papel, por exemplo, mas que ele seja um mapa dinâmico, como o Google Maps, por exemplo, só que a gente ainda não escolheu em qual plataforma a gente vai fazer esse projeto. A primeira chamada, ela vai até 31 de agosto, mas a ideia é que esse projeto siga e que tenha outras chamadas também nos próximos anos, né? Vai seguir com isso. Então, a pessoa ela vai fazer uma proposta, essa proposta seria um texto pequeno também, eu acho que 2.500 caracteres, né, no máximo. A pessoa pode agregar fotos, pode agregar documentos, pode agregar testemunhos orais também. Para isso tem algumas regras, mas as regras têm mais a ver com a questão de direitos autorais e etc., tem a ver também com a questão de que se essas informações estão colocando pessoas em risco ou não, que isso também é muito importante. Tem a ver também com a questão de que se é um bairro, por exemplo, se as pessoas desse bairro elas estão de acordo em entrar nesse mapa ou não também. Então, o formulário ele é para isso. E depois, essas propostas elas vão ser avaliadas por um comitê. A ideia de avaliação primeiro, obviamente, para a gente fazer uma verificação das informações, no sentido, vamos supor que alguém fale que, não sei, uma família chegou na época da Segunda Guerra Mundial, em 1750. Então, então é bom ter alguma coerência, né? Então, nesse sentido, o comitê ele vai servir para isso, e também para tomar cuidado para que não sejam publicados estereótipos em relação à comunidade, né? Que uma pessoa não chegue e publique qualquer coisa também, no sentido de preservar a memória, no sentido de não passar estereótipos, enfim. A gente entende que o mapa ele não é um mapa científico, o mapa, ele gostaria de ter a participação maior possível da comunidade também. O formato do mapa não é o formato mais democrático, mas é o formato que a gente pode fazer, e é o formato que a gente pode divulgar, e é o formato que a gente pode trabalhar. Eu falo no sentido de que as pessoas elas têm informação, mas depois tem que passar por um texto, depois tem que procurar as fotos, depois tem que enviar. Eu sei que para várias pessoas existe uma certa dificuldade de fazer isso, porque não estão acostumadas, são pessoas que estão na universidade, ou não são pessoas que estão acostumadas com esse tipo de trabalho. Então, também a ideia é incentivar ligações e parcerias entre acadêmicos e a comunidade também, se possível, né?
as informações que são enviadas para o mapa, elas têm autoria. Por que a autoria? Primeiro porque a ideia não é apropriar a memória das pessoas, mas fazer um mapa coletivo. Então, a gente acha muito mais que honesto que as pessoas elas contribuam, que elas tenham esse reconhecimento e que elas possam falar sobre a memória delas. Por isso que existe essa possibilidade e a ideia é que o mapa seja colaborativo e que tenha o nome das pessoas que estão colaborando com o mapa. Depois, a outra pergunta que sempre fazem é o que a gente vai fazer com toda essa informação, né? Essa informação, a nossa capacidade para trabalhar com isso, tanto de recursos humanos quanto de recursos financeiros, não é muito grande. E, inclusive, nesse projeto da World City, do Alto Comissariado, quem está trabalhando sou só eu e o Claude Kahn. A ideia desse projeto posteriormente, se alguém quer, ativistas, por exemplo, gostaria de oficializar algum ponto de memória, pedir para um prefeito construir uma estátua, construir uma placa e etc., o fato do ponto de memória estar nesse mapa já contribui muito, já é uma força bem grande para conseguir realizar tudo isso. Eu dou um exemplo, que eu estou trabalhando aqui, eu já conversei um pouco com a Gabriela e com outras pessoas. Em Goiânia tem a Praça do Cigano. Então, eu conversei, aí eu encontrei que é um primo, e a outra parte lá foi a parte que chegou na Praça dos Ciganos, que eles construíram barraca na década de 50, e aí ele foi me contando toda a história, e aí ele ainda tem os tios para falar sobre isso, tem fotos, etc., então, a ideia agora, por exemplo, é juntar uma equipe, que aí vai estar a minha tia, que ela está acostumada aos trâmites burocráticos de Goiânia, depois vai estar o Vitor também, que ele tem toda a documentação, depois vai estar a Gabriela, que vai escrever o projeto e etc., e aí vamos ver se a gente consegue construir uma estátua que seja nessa praça. Isso eu estou dando um exemplo. A MSK, por exemplo, ela também já está dando uma olhada sobre esses pontos, ela gostaria de oficializar alguns pontos, e para isso também, esse mapa, ele vai estar ajudando muito nessa construção. Então, a nossa ideia é estar auxiliando e estar junto com essas pessoas também. A outra questão, mas também a gente não pode, não é um acordo e a gente não pode garantir nada, é que entre os organizadores está a Unesco, a gente ainda está trabalhando com a Unesco, a gente ainda está conversando com a Unesco, e é possível que a Unesco também tome algumas atitudes, é possível que a Unesco também ela seja mais ativa nesse reconhecimento desses pontos de memória. Só que, como eu falei, a gente não pode garantir nada por agora, porque ainda é uma construção, né? Eu acho que eu não estou esquecendo nenhum ponto por agora da apresentação. E eu gostaria de saber se o Claude gostaria de acrescentar. Would you like to add something, Claude? I couldn't fully follow, so I'm not sure I should add. I'm just following. Go ahead. Go ahead. Ok. Então, a apresentação é essa. Eu gostaria de saber se vocês têm perguntas. Sim, Brigitte? Aline? Sim. Juscelio? Aline, nesse primeiro momento, então, digamos, o necessário seria incluir nesse formulário as informações que nós temos sobre pontos de memória que cada um vai estar adicionando nesse formulário, digamos assim. E a partir daí, então, novas ideias, novas atitudes serão tomadas posteriormente. A gente já pode, nesse formulário, sugerir que tipo de ação possa ser desenvolvida nesse local
para que possa ser criado ali uma referência, um ponto de referência realmente sobre aquela memória, como no caso que eu citei, os ciganos no eixo do recôncavo da Bahia, uma rota de itinerância muito forte que nós tínhamos, e de repente construir um museu aqui na região do recôncavo da Bahia, um museu dos povos do recôncavo, e aí de repente estão incluídos os ciganos, que poderia, porque talvez um museu somente para os ciganos, não sei se seria muito fácil a construção ou conseguir apoio do governo estadual ou federal, mas de repente um museu dos povos do recôncavo da Bahia, que aqui tem uma forte marcada aqui pela cultura afrodescendente, né? Muitos negros aqui, eu acho que a maioria absoluta da população aqui do recôncavo é negra, e nós ciganos calons que vivíamos muito nesse eixo aqui, temos muito dessa influência, inclusive da cultura afro aqui conosco. Acho que seria interessante pôr um museu aqui nesse triângulo ali, Santo Amaro, Candeias, São Sebastião do Passé, Grande Salvador, talvez também. Uhum. Com relação à proposta, sim, é possível, inclusive no formulário tem uma pergunta: você gostaria que fosse construída uma estátua, você gostaria, etc. Aí dá sim para colocar, e seria bem interessante, por exemplo, essa proposta da construção de museu. Sim. Obrigada, Juscelia. Brigitte? Eu tenho uma pergunta e um pensamento aqui que eu tô tendo, porque só para clarificar, eu fiz essa pergunta antes para o Marcos também, trata-se mais de, digamos, de memória material, né, Aline? Não vai ser imaterial por enquanto, é isso mesmo, ou tem a possibilidade de ampliar para uma questão imaterial? Uhum. A gente conversou muito sobre como adicionar essa questão imaterial no mapa, porque é um mapa e precisaria de um ponto de memória. Por exemplo, a gente teve a reunião com o pessoal em inglês mais cedo, e eles falaram sobre personalidades, né? Como adicionar. Inclusive, tem uma pessoa que tem pesquisa sobre escritores romanis nas Américas. Então, por exemplo, pessoas romanizam, ou livros, por exemplo, livros seria difícil, mas dá para adicionar um autor, e aí dá para colocar com o consentimento da pessoa, obviamente, e melhor com a participação dela, se ainda é possível. Então, dá para colocar onde a pessoa nasceu, por exemplo, a cidade, ou o cemitério onde essa pessoa está enterrada também, isso. Seria muito interessante falar sobre patrimônio imaterial, mas eu acho complicado colocar isso no mapa. E para ser colocado, teria que pensar em alguma forma, em alguma estratégia para dar alguma volta para poder ser incluído no mapa. Obrigada. Isso. Obrigada, Alina. A outra coisa que eu gostaria de sugerir é que talvez a gente se organizasse em grupos para fazer levantamento, né? Por exemplo, a gente tem aqui alguns historiadores, outras pessoas interessadas nisso, né? Talvez o Rodrigo, Ana Clara, Dorival, por exemplo, o que eu fico pensando, tem pontos, né? Rio de Janeiro, Rua dos Ciganos, tem vários pontos que fazem parte da história dos ciganos no Brasil, mas talvez para a gente conseguir melhor pensar e levantar um pouco o mínimo dessas informações, talvez a gente fazer pequenos grupos, né? Eu não sei se o pessoal tem interesse, mas porque, por exemplo, tem a questão geográfica de nós também, né? Eu, infelizmente, estou aqui em Santa Catarina, né? Mas né, um podia ajudar ao outro, né? Por exemplo, eu convidei o Lorival para vir, porque fiquei sabendo do trabalho dele, nesse sentido também da gente convidar pessoas que trabalhem com alguns pontos, de repente a gente lembra de outras pessoas e chama essas pessoas, né? Porque penso sobretudo que a natureza desse trabalho é colaborativa, né? Uhum. Com certeza.
Brigitte, você falou da questão de montar grupos? De repente, de a gente poder colaborar e poder levantar, porque às vezes individualmente, né, fica um pouco mais difícil. Foi uma ideia assim de tanto para chamar pessoas como para fazer as inscrições desses lugares de memória, tentando, né, porque às vezes assim, trabalhando em grupo, a gente consegue levantar melhor as informações desses locais ou eleger, né, alguns lugares que são importantes, né? Por isso que também os historiadores talvez tenham interesse nisso também, né? Porque a gente possa montar aí algumas questões de espaços pertinentes à questão histórica, né? Sim. Nesse caso, o que a gente incentiva é fazer parcerias, porque o texto ele pode ser, como é que fala? Firmado por mais de uma pessoa, pode ser 3 pessoas, pode ser 5 pessoas, assinado em coletivo, né? Isso sim. Mas é super interessante, realmente. Então, seria interessante buscar parcerias. Lorival? Bom, eu queria ir nessa mesma direção de Brigitte, por exemplo, o túmulo da Sebinca, eu vou, obviamente, escrever lá na plataforma. Eu entrei agora para olhar, porque, inclusive, o cemitério agora colocou uma placa, né? Túmulo da Cigana, né? Indicando uma plaquinha que vai levar até o túmulo dela. E eu acompanho esse túmulo há mais de 20 anos. Né? Todo ano eu vou a esse lugar para ver o que é que tem de ex-votos, o que é que tem de novas marcas. Tive o prazer de conversar com o último filho da Sebinca, que tinha 82 anos, o Boba Cristo. O Alexandre, na verdade, era o nome dele, mas gostava de ser chamado de Boba. Conversei com muita gente da família, só que, pensando no que Brigitte falou, eu cataloguei 14 túmulos ou espaços em que os ciganos foram sacralizados, né, e são cultuados hoje por uma grande quantidade de pessoas. E isso está espalhado no Brasil inteiro. Então, tem milagreiros no Piauí, no Alagoas, São Paulo, estou falando nos estados, Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, obviamente. Então, são muitos espaços. Obviamente, eu fiz a catalogação, mas a maioria deles eu nunca fui ao espaço físico. Eu tenho imagens que eu fui recolhendo de amigos que iam nesses espaços, mas eu nunca fui em loco, com exceção, obviamente, da Sebinca Cristo, que eu já tenho muita intimidade com aquele túmulo, inclusive, não é? Inclusive, eu digo que eu e a Sebinca nós já somos irmãos, né? Já somos amigos há mais de 20 anos, não é? Então, essa questão que a Brigitte coloca é muito interessante. Assim, por exemplo, eu poderia disponibilizar essa catalogação para ver se tem alguém nesse lugar que possa ir em loco, fazer o registro e etc., pegar mais informações, para tentar a gente ampliar mais esse mapa, sabe? Quanto mais interiorizar esse mapa, eu acho extremamente importante, sabe, Aline? Eu sou professor aqui do mestrado em História dos Sertões, então me interessa muito a discussão sobre sertões, não é? No Brasil e no mundo inteiro. Uhum. E estou muito feliz de conhecer o Juscelio, inclusive. Né? Eu tive em Feira de Santana, tentei encontrá-lo, mas acabei não conseguindo encontrar, tive que voltar rapidamente. Então, assim, eu acho essa ideia de Brigitte muito interessante, assim, né? De pensar o que é que nós temos. Porque eu digo sempre, eu não sou dono dessa pesquisa, não é? Não tem dono para mim, a pesquisa não tem dono, não é? Então, eu disponibilizaria e ver, olha, eu moro em tal lugar, eu posso ir lá ver se realmente é um espaço, um ponto de memória efetivo e contundente, não é? Eu não sei pensar em estratégias, Violine, assim, de sociabilizar mais essas informações, de gerar mais redes de contato, né? Em locais que, obviamente, eu não tenho acesso. Eu sei que, por exemplo, os ciganinhos lá do Piauí têm verdadeiras peregrinações até o local de morte deles, né? Não é, Juscelio? Assim, mas é uma multidão de pessoas que vão para lá, não é? É a mesma coisa de Sebinca e Santa Catarina. Então, são espaços extremamente importantes, não é? Inclusive para quebrar estereótipo, para quebrar preconceito, não é? Porque as pessoas vão lá pedindo, sabendo o que é o cigano, e mesmo pessoas católicas e de outras práticas religiosas vão lá e pedem milagres a eles, né? E, segundo os devotos, eles concedem esses milagres. Então, é uma forma também da gente quebrar um pouco esses preconceitos, não é?
em relação aos ciganos, não é? E que são cultuados por várias designações religiosas, não é? Não sei, eu parti muito dessa ideia de Brigitte, que eu acho importante. O Brasil é muito grande, né? Para a gente ficar viajando por um canto é muito difícil, né? Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de recurso das universidades, é tudo muito difícil, né? É verdade, é bem difícil. Sobre essa questão, sobre os milagreiros, né? Ciganos, quando for construir o texto, também é interessante colocar a bibliografia. Inclusive, depois, se você puder compartilhar sua pesquisa comigo, eu te agradeço muito, porque parece que é muito interessante mesmo. Então, tem como compartilhar a bibliografia, e se o texto também está na internet, melhor ainda, se é possível encontrar na internet. Ano passado eu publiquei o livro sobre a Sebinka, né? Sobre toda a pesquisa sobre a Sebinka, né? Ele está físico só, eu acho que ele não tem, como é que chama, em e-book, só está em físico. Mas depois eu passo isso tudo. A tese tá online. Eu achei a tua tese, Lorival. Mas a tese, eu já nem peço mais para ler a minha tese, porque depois de 10 anos no livro eu fiz uma revisão absoluta, sabe? Revi muitos conceitos que eu utilizei na época. Eu era muito imberbe ainda quando fiz a tese, né? Uhum. Mas todas as nossas teses, geralmente, a gente tende a alterar muita coisa, né, Lorival? Nem me fale. Aqui também a gente tem, porque você falou que ela é Cristo, né, a Sebinka, que o filho é Boba Cristo, e aqui a gente tem o nosso colega Damian Cristo, primo Damian Cristo, que está aqui, e ele sempre colaborou, ele participou do evento de setembro, participou em Costa Rica também, depois vocês podem conversar. Agora, sobre essa questão de organizar redes, é muito importante, é fundamental, e é possível construir essas redes também, seja agora para oferecer o ponto de memória, né, para falar sobre o ponto de memória, mas também pode ser posteriormente, tendo o ponto de memória, depois trabalhar com a comunidade, ver como é possível trabalhar com essa comunidade e ver como reconhecer esse ponto de memória. E você também falou, Lorival, sobre alguns pontos que já existem, e eu fiquei pensando, porque tem alguns pontos, tem informações que existem, mas elas muitas vezes são estereotipadas ou elas são insuficientes. Por exemplo, no Museu do Holocausto aqui da Argentina, eles falam, assim, 3 linhas sobre a questão cigana. Então, é possível, no ponto de memória, a gente colocar o Museu do Holocausto e falar, olha, é importante ter mais informações sobre o Holocausto cigano nesse lugar. Ou então a gente pode falar, olha, em tal lugar existe uma placa que fala sobre os povos ciganos, mas o que ela fala está completamente errado, estereotipado, e é impossível e é necessário mudar essa informação. Isso também é possível fazer no ponto de memória. Obviamente com outras palavras, né? Não do jeito que eu falei aqui. Mas sim, é possível. Eu posso... eu vou começar a ler o chat aqui, porque senão vai começar... Aline, eu acho que alguém quis dizer alguma coisa. Eu acho que alguém está lá com uma mão levantada. Ah, tá. Então, Jiménez, Beatriz, por favor. Bueno, nosotros estamos acá en Córdoba capital concentrados en casi 4 barrios y somos una cantidad más o menos, calculo yo, unos 2.500, 3.000 personas. Y lo que nos interesaría es un centro cultural, lo del museo también es interesante, pero sobre todo lo del centro cultural. ¿Qué recursos tendrían ustedes para facilitarnos para poder llevar a cabo ese proyecto? Perdón, ¿puedes repetir, por favor, Beatriz, tu pregunta? Digo que nosotros acá en Córdoba estamos concentrados en casi 4 barrios. Hay uno que es completamente de gitanos. Y nos interesa un centro cultural. Somos aproximadamente, calculo yo, entre 2.500 y 3.000 personas en esa concentración. Después hay otros barrios también de la capital de Córdoba que tienen mucha población gitana, pero estos especialmente donde estoy viviendo yo, somos
una concentración de los grupos, ¿no? Ujú. Eso en Córdoba capital. Y nos interesa un centro cultural y el tema del museo, pero sobre todo lo del centro cultural, y nosotros lo que queríamos saber es qué recursos nos aportarían ustedes, qué recursos económicos nos podrían aportar ustedes para la construcción de ese centro cultural. Ujú. Con relación al centro cultural o al barrio, ¿no? Que dijiste, habría que ver cómo formular la propuesta para que esté en el mapa, y entonces podemos incluso hacer una reunión sobre eso, podemos invitar a otras personas también. Y la idea es un poco rescatar la memoria, por ejemplo, del barrio, o hablar con una persona más grande, una de las personas que llegaron ahí, para hablar un poquito sobre eso y hablar de la importancia de tener un centro cultural o algo relacionado a la memoria. Ahora, con relación, sí, por favor. Eso lo podríamos hacer a través de un video de los integrantes de la comunidad. Por ejemplo, está la esposa de uno de los que fuera Jerome del grupo, que calculo que están en este barrio como desde el año 40, más o menos, o ahí, entre el 40 y el 50. Eso sería como establecer la memoria para poder solicitar el centro cultural. Sí, esto teniendo sí, un video con testimonios es muy importante, ya es muy importante también para conseguir el centro cultural. Sobre la cuestión que dijiste de presupuesto, nosotros no tenemos presupuesto, no podemos contribuir financieramente con la propuesta, pero sí lo que podemos hacer es intermediar el diálogo entre ustedes y, por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba. Entonces, yo, por ejemplo, como persona, yo puedo participar de alguna reunión o puedo entrar en contacto y etcétera, pero el proyecto es de ustedes y ustedes van a solicitar la construcción del centro de memoria. El hecho de que nosotros como no tengamos documentos que respalden tu propuesta ya es un aporte ya es un aporte grande cuando vamos a solicitar, cuando personas, ¿no?, de la sociedad civil quieren solicitar, por ejemplo, la construcción de un centro de memoria. Pero eso sí, podemos hacer el puente entre ustedes y la municipalidad o el gobierno nacional, que yo sé que ya tenés todos los contactos, ¿no? Sí, y o sea, también la otra cosa que acá, como yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a finales del año 2015 se hizo una investigación sobre las listas de compañeros que habían sido desaparecidos en ese momento. Y bueno, aparecieron algunos de la comunidad que están desaparecidos, entonces también lo podríamos plantear como parte de, de un reconocimiento, ¿no es cierto?, hacia la comunidad, construir este centro cultural. Sí. Como una reivindicación, como parte de una reparación. Sí, como parte de una reparación, sí, es muy interesante. Puede ser dos propuestas en realidad, como barrio y centro cultural, pero también de un lado, de otro lado puede ser la memoria de estas personas desaparecidas. O sea, puede ser dos propuestas o también puede ser una sola propuesta. Habría que pensar cuál sería mejor. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, gracias. Gracias a vos. Sí, ¿alguien más o leo las preguntas del chat? Me vienen preguntas de... ¿Y ustedes tienen los nombres de los desaparecidos? ¿Ya tienen, Beatriz? Mira, nosotros encontramos en las listas que después desaparecieron porque hubo cambio de gestión, encontramos dos, uno me acuerdo que era de apellido Amador y el otro me parece que era Cristo.
Ok. Acá, en uno de los barrios, hay un grupo que era de apellido Amador, pero bueno, esos son los únicos que se daba, que tenían un terreno y estaban viviendo en carpas, porque los demás, todo el mundo está muy establecido acá, o sea, viven en casas, no, prácticamente no hay carpas, solamente ese grupo. Y bueno, no sé si habrá migrado o seguirán estando las familias de ese desaparecido, ¿no? Uhum. Sim. Sim, muito interessante. Depois, se querer, se tenés tempo, podemos fazer uma reunião bilateral e falar sobre todo Sí, isso. sí, me encantaría, Sí, cuando vos me digas, lo perfecto. hacemos. Genial. Gracias, Beatriz. Ahora vamos para las preguntas en el chat. Primeiro, Lu, eu vou mandar para você o link do formulário. O formulário ele está em espanhol, em português e em inglês. Depois, a Gabriela Marques pergunta: depois do envio do projeto no formulário, será solicitado que haja revisão ou acréscimo de informação? Em resumo, depois do envio do formulário, o que precisamos fazer? Só esperar a aprovação? Sim, é possível que seja pedido uma revisão, um acréscimo de informação, ou sim, é possível pedir algum tipo de modificação no texto. Como eu falei, não pensem que é uma coisa como se fosse um artigo científico para uma revista, sei lá, Nature ou alguma revista assim. A ideia quando a gente pede a revisão, é para que o texto seja mais claro, ou tem alguma informação que a pessoa colocou em alguma outra pergunta que a gente fez, mas não está no texto, mas a gente acha importante estar no texto, tudo isso. Então, sim. Sim, Martim, por favor. Sim, eu só quis acrescentar que todas esses, assim, a comissão vai poder pedir também mais informações, por exemplo, se não, por exemplo, as provas documental ou algumas referências ou tal, porque não pode ser só algo escrito, né? Que esse lugar é importante porque é importante, não? Então todas as propostas vão ser avaliadas. Uhum. Sim, ótimo. Depois a gente tem o Roy, ele pergunta: queria saber as contrapartidas. É um projeto de doação colaborativo? Doamos as memórias, sugestões? Ainda não compreendi. Esse projeto é um projeto colaborativo. Inclusive, todo mundo que está trabalhando nesse projeto é ad honorem, ninguém está recebendo, além do salário que a gente recebe. Inclusive, a gente tem aqui, que é o Marcos Stojanski, que ele está representando o LER, da USP, o Martin Fota também, que está com a Universidade da República Tcheca, a Ana Ostendorf, que está com a Universidade de Gonzaga, a Unesco também, mais na questão de organização, e depois o comitê de revisão também são todas as pessoas que estão trabalhando ad honorem. A gente faz isso porque a gente acredita na proposta, obviamente. Quando eu penso isso e quando eu falo com a minha família, eu acho que é um avanço, sim, a gente montar outras cartografias de afetos, cartografias de memórias, trazer essas memórias que elas foram apagadas propositalmente da memória coletiva. Então, por isso que nesse sentido a gente fala que é um trabalho de colaboração, que todo mundo pode participar e todo mundo pode opinar também. Sobre a pergunta da Desirê, a Desirê, ela pergunta: haverá Haydens para os colaboradores? E o Martim, ele já responde: Desirê, não, porque você teria que ter a permissão de seus habitantes. Mas se for um bairro tradicional historicamente importante, por exemplo, onde algo aconteceu, com certeza, mas não estamos criando o perfil de lugares onde vivem ciganos. Foi para essa pergunta? É isso, nós já falamos sobre isso no outro encontro, que o plano não é criar uma mapa
dos povoamentos ciganos, das rotas dos ciganos, porque é como se fosse um profiling, né, que pode ser, por exemplo, usado pela polícia ou alguma coisa. Isso não é um propósito do projeto. O propósito do projeto é criar uma mapa, uma cartografia da memória dos lugares que são ou foram importantes, especialmente no passado ou para o passado cigano. Então, não é para criar uma mapa o maior acampamento nesse estado, maior acampamento nesse estado, menor acampamento, sei lá, médio acampamento. Isso não é uma proposta do projeto. Então, os lugares em si não são, assim, não sei explicar melhor, mas não é um profiling não é um mapeamento das comunidades, é um mapeamento dos lugares das memórias, né? Sites of Memory, então. Uhum. Sim, inclusive no Brasil tem o projeto da GIS, que se chama Território Vivo, que eles sim estão mapeando os acampamentos ciganos, eles fizeram algumas reuniões, eu não acompanho muito o projeto deles, mas eles sim têm o projeto de fazer o mapeamento dos acampamentos. A nossa questão é mapear a memória afetiva também, por isso que é importante a gente estar entrevistando as pessoas mais velhas, o que significa aquele território, para as pessoas que estão lá e etc. E também eu acho que eu falei sobre essa questão de que é importante ter o consentimento dessas pessoas e dessa comunidade para ser publicado no mapa, né? A Edusa, ela pergunta se um bairro poderia ser colocado como ponto de memória em relação ao território construído por um grupo Calon. Eu acho que eu já respondi, falando que sim, é possível, mas é importante ter um consentimento e também, se é possível, fazer uma pequena construção da memória desse bairro, conversar com alguma pessoa, que a pessoa conte um pouco como foi construído, o que aconteceu com o bairro, se teve alguns episódios que valem a pena ser ressaltados ou não, e etc. Depois... Aline, sim, por favor. A Desirê, ela pergunta no questionamento que ela fez sobre RADENS, se haverá RADENS para colaboradores. Na verdade, ela está perguntando se haverá prolabório, recursos para os colaboradores. Dinheiro. Sim. Ah, tá. Desculpa, Desirê, então eu não te respondi. Sobre a questão de dinheiro, não da nossa parte, mas é possível, por exemplo, desde que o ponto de memória está no mapa, é possível montar um projeto, sim, e aí nesse projeto, vamos por enviado para o município, para o Ministério de Cultura ou o que seja, aí sim vai ter dinheiro para as pessoas estarem participando de tudo, para as pessoas estarem montando o projeto, ou fazendo, seja uma estátua, ou seja um monumento, e etc. Aí seria com vocês e com o nosso apoio também, se for possível, como eu falei. Como Nações Unidas, a gente pode fazer a ponte entre sociedade civil e os governos, a gente pode participar de algumas reuniões também, e a gente pode estar junto nessa proposta. Mas, por agora, em relação a dinheiro, não. Se a proposta ela cresce, vamos supor que esse mapa que esse mapa funcione, também a gente poderia tentar procurar recursos no futuro, mas eu não posso garantir isso. Inclusive, seria ótimo, né, a gente montar como seria não sei, uma chamada para monumentos e com prêmios, etc. Mas, por agora, esse mapa que a gente vai lançar em dezembro é um mapa experimental para ver se vai dar tudo certo e depois a gente vê como desenvolver toda essa ideia. Depois, Edusa pergunta, podemos escrever ponto de memória junto com uma outra pessoa pesquisadora que não está aqui hoje nessa reunião? Sim, Edusa, não tem nenhum problema.
Depois, o milagreiro do PI é meu tio-avô, que legal. João Cartomante, o Beato de Cacoal, PI. Que bacana. Então, já encontraram uma ponte aí, o Roy e o Lorival. Depois, a Lu também, ela fala Lorival, não me recordo o nome da cidade aqui em São Paulo, mas parece-me que é um túmulo de uma cigana. Eu dei uma pesquisada na internet, tem túmulos de ciganas em muitas cidades, e não só isso, como também tem várias lendas, né? Que depois a gente lenda sempre que ciganas amaldiçoaram tal cidade, etc. Tem várias, assim. Eu lembro que eu encontrei várias no Sul, várias em São Paulo também. E é importante, eu encontrei isso quando eu estava montando o meu CD, né? Que é sobre lendas ciganas. Então, é interessante que a gente vê essas lendas e depois a gente vai procurar a real história, né? Que geralmente são histórias de expulsão, de não recebimento de famílias ciganas, etc. Depois... Sim, o Roy pergunta, é um projeto colaborativo? Sim. Depois, e como fica o aspecto do consentimento, considerando o artigo 3 da Convenção 169 da OIT? Tenho participado de discussão sobre as consultas, mas nesse caso eu realmente não sei. Com relação a consentimento... Uma resposta que nós vamos ver caso ao caso, dependendo das propostas, né? Porque pode ser que as propostas vão se parecer muito privadas ou talvez muito ligadas à privacidade das pessoas, da vivência hoje a dia, e vamos pedir mais informações sobre consentimento, mas como lugares mais históricos, né? Por exemplo, os túmulos, as praças já desocupadas, ou a moraria em Salvador, não sei o quê, os Santos em São Paulo, ou sei lá o quê. Para isso, provavelmente, o consentimento não vai ser preciso. O que vai ser preciso é uma referência histórica, não? O Santos, por exemplo, é importante porque muitas famílias chegaram pelo esse ponto, por exemplo. Então, mas vai depender no caso ao caso. Então, pode ser que, para alguns casos, nós vamos ter que, vamos ter uma dúvida, nós vamos ter que consultar, né? Uhum. É isso. Obrigada. Depois, o ponto de memória poderia estar relacionado como a maior comunidade existente em um local específico? Sim, Edusa, pode sim. Depois, sim, o Martim respondeu aqui, a Cláudia, né, no chat. E também o Lorival fala, Lu, no estado de São Paulo, tem catalogado milagreiros ciganos em Ibitinga, Pilar do Sul, Porangaba, São José do Rio Preto. Aí a Edusa pergunta, podemos colocar uma placa comemorativa dizendo do reconhecimento da maior comunidade Calon em um determinado local e um estado? Sim, sim, é possível também. É possível na proposta e no texto falar, é importante construir uma estátua aqui, porque isso, é importante construir um museu e a concepção do museu. Que mais? A Lu, ela fala do centro de referência em Sousa, então, pelo que eu sei, eu não tenho muita informação sobre isso, é um centro... É um centro que está meio abandonado, então ele poderia estar no mapa e o texto seria a reivindicação de que esse centro seja revalorizado, de que tenha políticas para eles e etc., né? É uma das ideias. Agora,
Sobre a questão da Desirê, ela perguntou, ela fala sobre a contrapartida e os Haydens, e ela fala, explicando a existência na questão, é porque sabemos como as oportunidades para ciganos são difíceis e como estamos excluídos de vários processos. Desirê, eu estou completamente de acordo com você. Isso acontece não só com relação aos estados, mas também acontece com todas as organizações. Inclusive, a nossa militância, ela não é só externa, quando a gente está fazendo esses programas, mas também é interna. Então, esses projetos, por exemplo, nas Américas, que a gente está desenvolvendo a partir da ONU, são projetos experimentais, de certa forma, são apostas e são... Eu e o Claude, a gente está sempre levando esse mapa para todas as reuniões possíveis da ONU, ou os projetos também para conseguir financiamento, para conseguir ampliação e etc. Então, eu concordo plenamente com você. Depois a Vória, ela fala, oi, Lorival, sou Vória, posso anotar o seu contato? Ah, tá, não é uma pergunta. É isso, eu não sei se eu deixei de ler alguma pergunta, e se alguém quer falar, o Não, é o Matias e o Lu estão. Sim, Matias e depois Lu. Sí, perdón, por ahí ya lo dijeron y me lo perdí. La documentación está como muy... queda muy claro que la fecha límite es el 31 de agosto para la publicación en diciembre. Creo entender, o quiero que en verdad, digamos, podría continuarse más allá del 31, pero simplemente la fecha límite es por la presentación de diciembre, porque me parece una fecha demasiado cercana por la cantidad de dudas que hay. O sea, estamos hablando de algo que va a ser un poquito más de un mes, para algo que me parece que pueda haber información muy importante que pueda aparecer posteriormente. Com relação à fecha, a ideia é publicar mapa que seria projeto piloto para diciembre y ponerle que no es posible entregar entre el 31, pero que es posible si en septiembre lo aceptamos para la parte para diciembre. Ahora, si no hay tiempo y si no se puede presentar hasta esta fecha de este año, la idea es que se pueda presentar el año que viene también. Pero yo creo que es importante publicar una prueba piloto, un mapa piloto en diciembre, para después incluso buscar más recursos o más gente que se interese y que se pueda difundir más en los próximos años. Perdón, sí, por ahí no quedó claro. Lo que digo es, más allá de la fecha del 31, no es una convocatoria abierta. Eso es lo que quiero decir. No es que el 31 se cierra definitivamente y después se vuelve a abrir en otro momento, o hay posibilidad de que, aunque el 31 se cierra la fecha para la presentación en diciembre, igual se permita que pueda haber envíos en el formulario. Eso es lo que no me queda claro. Ah, sí, esta pregunta tuya es muy interesante porque todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque en un principio pensamos en dejar una convocatoria abierta, pero a la vez si cerramos, si abrimos todos los años, está bueno porque podemos difundir la propuesta, hacer nuevas reuniones y etcétera. Así que tenemos que reunirnos y pensar cómo seguir. Si es como convocatoria abierta todos los años o cada año durante un periodo abrimos la propuesta para después cerrar y publicar las actualizaciones del mapa. Sí. Pero te mantendré informado. Sí. Ahora Lu e Nayá. Então, na verdade, Aline, quando eu coloquei a questão do Centro de Referência de Souza, embora eu resida em São Paulo, eu tenho parceria de trabalho, né, com outros estados. Eu chamo eles de menino porque são mais jovens do que eu, tá? Então, eu tive conversando com os meninos de Souza sobre a questão, não só da questão do Centro de Referência, porque Souza, todo mundo sabe que é uma das maiores comunidades, né? Mas a questão também até do histórico, tá? Da própria comunidade, que eu não sei como é que entraria, porque eles têm o histórico do período que
passavam, né, por lá até a década de 80, se eu não me engano, quando se tornou a questão sedentária lá. Então, aí, assim, eu acabei entrando, Bozano era para ter entrado na reunião também, mas está na estrada, né, para entender um pouco melhor, porque está se discutindo essa proposta. Esse centro de referência, de fato, está desativado, mas a gente estava conversando não só sobre a questão do centro de referência, mas como a comunidade. Em relação aos consentimentos, que estão dizendo o tempo todo, acredito eu que se a comunidade está querendo participar, eles devem estar assinando esse consentimento, né? Que eu não entendi muito essa história do consentimento, porque eu entendo o seguinte, se sou eu assinei o consentimento, está resolvido. Não sei se é assim que a banda toca, porque eu não tenho muita experiência, tá, nessa história toda. E também ele pediu um favor, como eu vi que a reunião foi gravada, a possibilidade de disponibilizar o link depois, para que eu possa passar a eles, para que eles ouçam a reunião. Tá? É isso. Ótimo, obrigada. Eu acho que o Martim quer responder à pergunta, é isso? Só acrescentar alguma coisa, assim, mesmo que o centro seja abandonado, eu acho que e nós não sabemos o que vai acontecer. É importante para lembrar e relembrar essa memória, no ponto de vista da memória, né? Como se fosse assim uma placa que aqui foi um primeiro centro de referência e no lado é como se fosse uma prova de um momento histórico que poderia ser melhor e ao mesmo tempo como se fosse um pedido para um futuro melhor. Então, eu acho que também esses projetos que talvez não acabaram ou não são utilizados do mesmo modo como poderiam ser ou como foram planejados, eu acho que é bom lembrar como uma instituição esse centro, por exemplo. E assim, eu acho que esse lugar merece ser lembrado, né, como um primeiro centro físico criado, agora abandonado, mas é uma memória da institucionalização da política ciganas, por exemplo, no Brasil. Uhum. E a partir dessa memória também reivindicar que o centro ele seja preservado e que tenha financiamento do Estado e a importância dele também, né, para a comunidade. Agora, com relação ao consentimento, como o Martim tinha falado, seria caso por caso. No caso de ser uma comunidade, por exemplo, poderia ser a assinatura de pessoas da comunidade, e poderíamos pensar em outras formas também de consentimento, mas aí seria caso por caso e a gente conversa com o proponente, né, com a pessoa que propõe. É isso. Obrigada. Agora, Damián, te paso la palabra. ¿Cómo están todos? Buenos días, Liner, Matías, Claude. Bueno, mi pregunta va un poco en línea de lo que vienen preguntando todos los asistentes. Creo que hay un montón de lugares en la República Argentina donde se podría considerar de memoria, pero tenemos un tema con el consentimiento. Yo creo, por ejemplo, en la provincia de Neuquén. Creo que hay varios puntos de memoria en la provincia de Neuquén, pero tendríamos un tema con el consentimiento. ¿Por qué? Porque la comunidad gitana creo que no se mete mucho en estos temas de memoria, no se mete mucho en los temas políticos, y tendríamos ahí un escollo grande para empezar a trabajar. Creo que sería bueno que el consentimiento se dé, más que nada, chequeando información de que ahí podría ser un punto de memoria, porque muchas veces si pedimos que nos acompañe la comunidad de algún lugar y no le interesa el tema, se va a dejar de hacer y se perdería un punto de memoria importante. Esto pasa a lo largo y ancho del país. Es lo que veo y es la problemática que detecté en cuanto a esto. Creo que sería importante ver cómo chequeamos que sea un punto de memoria y cómo lo llevamos adelante sin el consentimiento de la comunidad o de toda la comunidad en este caso. Porque creo que muchas veces nosotros, los gitanos, sobre todo los romaníes, nos asocian a ser sectarios, a ser una sociedad cerrada. La realidad es que nos llevaron a hacer eso y la realidad es que muchos de nosotros nos creemos que tenemos que vivir así y no nos abrimos a una relación con los gobiernos, a una relación con los estados,
a una relación con las entidades como Naciones Unidas en este caso, y creo que es importante que, aunque no tengamos consentimiento, habiendo chequeado que es un lugar posible de memoria, que lo llevemos adelante y que después lo adopte la comunidad como un lugar propio. Creo que va por ahí y creo que es una posibilidad de llevarlo adelante. Si no, sería muy difícil. Era esa un poquito la propuesta. Sí, gracias, Damián. Y lo que estoy pensando es que si la propuesta no lleva ningún riesgo, no significa ningún riesgo a ninguna persona y etcétera, yo creo que sí que es posible y que hay que analizarlo y, como caso por caso, ¿no? Propuesta por propuesta. Pero interesante lo que decís, porque ahora, ya contando la historia de Damián, Damián es de un barrio que se llama Devoto, que tiene muchos gitanos, romaníes acá en Argentina, y hay muchos puntos donde se encuentran las iglesias, los espacios de convivencia, que de hecho sí sería muy difícil reunir a toda la gente y tener el consentimiento de toda la gente, pero de una parte sí, por ejemplo, puede ser el padre de Damián, puede ser el pastor de la iglesia también, puede ser otras personas que están ahí. Sí, gracias. Paso a palabra para Beatriz. Sí, bueno, dos cosas. Una, seguir con la idea de Damián, porque me parece que es re interesante lo que él plantea, porque es cierto, o sea, hay mucho miedo respecto de las comunidades, de los grupos, de que estas cuestiones se transformen en un hecho de persecución. Digo, no es infundado, ¿no? Nosotros sufrimos hace unos años un allanamiento, se llevaron 40 personas que nada más que porque un fiscal quería ser juez y quería tener una causa. Y los tuvo 5 años presos, sin causa. Entonces, digo, estas cosas hacen que los grupos tengan mucho miedo a manifestar esto del mapa, por ejemplo, de que se dé como un punto de referencia donde se encuentran para después ir buscados, ¿no? Y lo digo esto con conocimiento de causa, no es que estoy hablando de algo que me contaron, digo, lo hemos vivido desde la Secretaría, lo hemos vivido, yo que vivo en el barrio con ellos, sé cómo se mueve todo esto, las presiones que he sufrido yo personalmente de ciertos dirigentes de la policía, por decirlo de una manera así como para no, para que dé nombre, porque según, claro, como yo manejo el grupo desde la Secretaría de Derechos Humanos, para que diera nombre, direcciones y muchas presiones. O sea, digo, sabiendo ellos que yo soy parte de la comunidad, pero como era también parte del Estado, así que bueno, todas estas cuestiones se presentan, son lo que comenta Damián, es realmente una cosa preocupante porque sí, establecer un sitio de memoria, que inclusive lo que te planteaba yo del tema de los desaparecidos acá en el terrorismo de Estado, no han hecho ningún tipo de reclamación a lo largo y a lo ancho de todo el país, justamente porque es como quedar expuestos, como quedar en evidencia. Pero lo cierto es que también necesitamos las reparaciones. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a lo que yo te planteaba del centro cultural, hacer un proyecto para armar el centro cultural, si bien más o menos tenemos la idea de cómo sería, calculo que un mes es muy poco tiempo para armar un proyecto de esa envergadura, ¿no? Lo que sí te pregunto es, si por ejemplo podríamos plantear el tema, necesitamos armar un centro cultural, te mando algunos videitos de, por ejemplo, de cómo está el barrio, cómo es la comunidad, y el resto se puede ir incorporando o se cierra el 31 de agosto y si no lo presentamos, nos quedamos fuera de la posibilidad de gestionar eso. Uh-huh. Muy interesante también tu pregunta,
porque no habíamos pensado en eso, si es posible agregar más informaciones o si es posible enviar una otra versión del texto, pero yo creo que sí es posible. Quiero hablar primero con toda la organización, pero yo creo que sí es posible enviar una otra versión y es posible ir agregando información también. En ese sentido, por ejemplo, obviamente un mes para hacer un proyecto de centro cultural es muy poco, pero se puede, porque el texto de 2.500 caracteres es, no sé, una página más o menos, 20 líneas yo creo. Entonces se puede contar un poquito la historia del barrio, de cuando llegaron, por qué están, y etcétera. Y después, no sé, algunas líneas diciendo que es importante tener un centro cultural en este espacio por tal y tal motivo. Eso es algo más sencillo ahora y después se puede ir agregando informaciones y etcétera. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. A vos. Ahora Matías Domínguez y después Damián. No, estás tomando lo que ya hablé. O sea, no sé, a ver, Sí. tengo que sacar la manito, no sé cómo es. Ahí está, perdón. Ok, no, todo bien. Entonces es Damián. O quizás está con la mano levantada desde antes. Sí, me parece que sí. Bueno, ¿tienen más preguntas? ¿Vocês têm mais perguntas? Não? Ok. O Martim tem que ir, a Lu também, outras pessoas também já foram. Obrigada pela presença de todo mundo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me escrever nas chamadas, em todos os documentos, estão lá o meu e-mail. Se vocês quiserem também, a gente pode fazer uma reunião rápida para melhorar um pouco, ou algumas dúvidas que vocês têm sobre as propostas para tirar essas dúvidas. E a gente está em contato. Agradeço muito pela presença de vocês e até a próxima. E se for necessário também, a gente pode fazer outras reuniões de informação. Tá bom? Claude, would you like to add something? Obrigada. I'm sorry I couldn't participate, but thank you for your participation. It's great. It's lovely to see 20 people here asking questions. So thank you very much for making the time. We hope you will bring in material and we hope you will spread this far and wide. We really hope to make this a successful initiative. Isso. Have a beautiful day. Thank you. Claude agradece todo mundo, espera receber materiais. Ele está muito feliz de ver 20 pessoas nessa reunião. É isso. Obrigada, gente. Abraço. Estou feliz de ver todo mundo aqui de novo. Até mais. Davis Bartali. Tchau, tchau. Kevin Bartali,